Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor. Tenha uma palavra de Deus ao teu coração. Amém? O que é a unção de Deus na vida de um homem e o que significa a retirada desta unção da vida de um homem? Eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus, em que às vezes o cristão, o crente, o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus lê e parece que não aprende, parece que não consegue entender uma coisa tão simples. Vejamos, 1 Samuel, capítulo 16, versículos 13 e 14. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Versículos 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém? Estamos vendo aí um texto bastante conhecido. Vocês conhecem a história. Saul, um rei ungido por Deus, mas que rejeitou a Deus, começou a pecar, a transgredir, implantar novas doutrinas, implantar novos conceitos do que significava servir a Deus. E aquilo começou a desagradar o coração de Deus. Saul aos poucos foi se afastando de Deus, porque Deus ele não se afasta do homem. O homem é quem se afasta de Deus. E aí chegou ao ápice da medida de Deus, a ponto de Deus chamar Samuel e dizer: por que estás tão contristado, tão triste, sendo que eu rejeitei a Saul? Vem cá, pega o vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque eu tenho me provido de um rei. E aí Samuel foi à casa de Davi, passam os irmãos de Davi, homens altos, homens formosos, e Samuel achou que era o rei. Mas Deus tinha compromisso com aquele que estava lá no pasto, sem uma boa aparência. De sorte que vocês conhecem bem a história, nós queremos nos ater no texto que lemos. Diz a Bíblia no versículo 13 de 1 Samuel 16, que o Senhor, através de Samuel, ungiu a Davi, e imediatamente o Espírito de Deus se apossou de Davi. O versículo 14 diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e passou a atormentá-lo o espírito mau. O que nós vemos aqui claramente, que no momento em que o Espírito de Deus se apossa de Davi, porque Deus tinha planos para Davi, Deus queria que Davi substituísse Saul como rei de Israel. A partir do momento que Deus coloca o seu Espírito sobre Davi, tira de Saul. E aí nós vemos, os anos vão passando, e Deus permite ainda que Saul, endemoniado, totalmente fora da graça de Deus, da direção de Deus, por várias vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi o matasse. Davi não o matou por uma opção, porque amava Saul, amava Jonatas, filho de Saul, porque se Davi o tivesse matado, Davi não teria pecado e teria começado a reinar antes, mas aprouve a ele agir daquela forma, e Deus considerou e Deus respeitou. Amém, meus irmãos? Pois bem, no capítulo 18, versículo 10, diz o seguinte: e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus, não que o espírito mau vem de Deus, mas é ordenado por Deus. Amém, irmãos? Porque tudo está na palma da mão de Deus. Tudo acontece sob a ordem, sob a direção, sob a permissão, sob a vontade de Deus. Pois bem, e aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia e dia. Saul, porém, tinha na mão a lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede, porém Davi se desviou dele por 2 vezes. O versículo 12. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Muitos homens que outrora foram homens de Deus se desviaram como Saul, e Deus está permitindo que eles ainda permaneçam por um tempo à frente do povo de Deus. Mas eles têm medo, eles estão irados, eles estão desesperados com os Davi que Deus tem ungido. Eles estão apavorados. Mas vai chegar o tempo que estes homens, assim como Saul, cairão nos montes Gilboa. Leia a Bíblia, aprenda a Bíblia, interprete a Bíblia à luz da palavra de Deus, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, nós estamos vivendo em um momento que chega do povo de Deus ser tão enganado. Vamos estudar a palavra e viver a palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.